Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu torço para que você tenha todos os recursos, o conhecimento, a inteligência, as lições necessárias para ir superando as dificuldades, aumentando o nível de alegria, de satisfação na sua vida. Isso é muito importante porque nós estamos aqui justamente para isso, para aprendermos e darmos mais um passo rumo à nossa felicidade, que é o objetivo maior. Qualquer caminho que a gente escolha para atingir ela, o objetivo maior sempre vai ser a felicidade que nós buscamos, né? De todos, isso é comum a todos. E, para nos ajudar nesse sentido, nós vamos falar de um tema chamado imortalidade. Nós vamos começar a entender a questão da imortalidade. Imortalidade é um dos princípios da doutrina espírita, né? É um dos princípios que forma a base das lições trazidas pelos espíritos para nossas vidas, né? E isso é muito importante. Por isso que eu gosto de dividir isso aqui com vocês, né? Porque se você tem um fundamento, se você tem as bases do conhecimento espírita, você tem mais facilidade para estudar todas as outras coisas, né? E isso faz uma diferença enorme, né? A gente ganha tempo em vez de perder tempo, né? Quando a gente fala de imortalidade, nós falamos de algo que não é novo, que não é de agora, né? Os povos antigos, de alguma maneira, manifestavam essa visão sobre a imortalidade do seu jeito, né? Mesmo aqui no Brasil também, os índios, nossos irmãos, né, dos povos indígenas também, de alguma maneira acreditavam que mesmo que viesse a morrer o corpo, a alma permaneceria, né? Isso é uma ideia inata, né? E onde entra o Espiritismo? O Espiritismo entra de que ele não criou, ele não descobriu a questão da imortalidade, ele apenas explicou e provou, né, a sua existência, né, o que é muito bom. E como é que ele fez isso? Primeiro, mostrou que faz parte das nossas características como espíritos, sermos imortais, termos um começo, mas nunca termos um fim. Por isso que eu falei que é difícil explicar essas ideias que a gente tem combinada na nossa vida, mas que falta alguns elementos para conseguirmos racionalizar. Nós precisamos disso para nos sentirmos mais seguros até. Mostrou que essa existência que nós estamos agora, ela é temporária, não importa o número de anos que eu viva, né, se mais ou menos, é apenas uma passagem, é um tempo que eu estou aqui, mas não é a minha verdadeira vida. Minha verdadeira vida é desligado do corpo físico, né? Aliás, poderia nem existir a vida material e eu como espírito continuaria existindo, né? Outra coisa, ele mostra que o que morre de fato é o corpo, mas eu como espírito continuo, né? Continuo com as minhas ideias, os meus sentimentos. Eu não viro nem anjo, eu não viro nem demônio, continuo sendo quem eu sou, como as pessoas me conheceram, né? Com as minhas características. Eu posso até desligar do corpo físico, olhar tudo que eu fiz na atual existência e mudar de ideia, mudar minhas opiniões, porque eu sou livre para isso, eu estou me movimentando, né? Alguma evolução, eu não sou uma coisa pronta, estagnada, né? Eu continuo me melhorando. E um outro ponto interessante é no que ele prova, né? Tá, você me falou que o Espiritismo ele explica e prova a existência dos espíritos. Tá, mas como é que ele prova, né? Que provas eu tenho de que as pessoas continuam independentes da morte pela lei natural, porque é normal, o corpo se desgasta, da morte do corpo físico. Aliás, tem um amigo que ele usa uma frase, eu nunca mais esqueci, que ele falou uma coisa que, se a gente parar para pensar, é bem verdadeira, né? Ou seja, a morte existe para quem fica e não para quem vai. Aquela ideia de acabou, separou, fica para nós que estamos aqui ainda junto à vida física, né? Que nós não estamos vendo mais aquela pessoa, aquele companheiro. Mas para ele não acabou, né? Na verdade ele está só retornando à verdadeira vida, à vida espiritual, né? Para que depois, lá na frente, depois de um tempo, né, nesse período entre uma encarnação e outra, que a gente chama de erraticidade, né? Não é que fica errando por aí, né? Vagando por aí. Erraticidade é um período entre uma encarnação e outra.
e ele tem a possibilidade de voltar a reencarnar, né? Para continuar a sua trajetória, como todos nós, que é rumo à felicidade. Ora, ele provou através da comunicação dos espíritos. Inclusive, se nós lembrarmos do nosso amigo e grande divulgador da doutrina espírita aqui no Brasil, Chico Xavier, muitas das comunicações dele foram usadas até como provas de defesa em ações na justiça, né? E se olharmos a vasta literatura espírita e os relatos de muitas famílias que o buscavam, as comunicações que os espíritos davam detalhes que ele não sabia, né? O médium, ele não tem noção de tudo, ele não está sabendo tudo, aquela história, aquele contexto daquele espírito. E isso certificava para aquela família que ia lá pegar uma comunicação, uma mensagem, da veracidade, porque só tinha as pessoas próximas daquele espírito que sabiam daquilo, o médium não sabia. No caso, eu estou citando aqui de exemplo, o próprio Chico, mas existem outros médiuns pelo mundo afora, né? É lógico que ele deixou um grande exemplo para nós, e aí é nosso esforço de mirar nele e também seguirmos seus bons exemplos, né? E essa comunicação, ela é tão rica de detalhes que se transformou até em livros, né? Que foram publicados posteriormente, onde os familiares permitiram que fosse dado detalhes da comunicação daqueles espíritos, e para aquelas famílias foi um conforto, porque tiveram a certeza absoluta que, apesar de perder aquele ente querido, ele continuava, ele estava ali, né? Vivendo as coisas que nós estamos passando aqui na Terra, né? Ele também tinha suas experiências, suas alegrias, suas dores, né? Assim como nós. E é lógico, né? Quando uma pessoa nos ama bastante e retorna à vida espiritual, a coisa mais legal mais feliz que essa pessoa tem é de nos ver saindo muito bem, de ver que, olha, eu voltei à vida, à espiritualidade, mas aquela pessoa lá, meu ente querido, ficou, né? E ele está ali, firme e forte, até que termina a existência corporal dele, ele está seguindo firme aí no seu propósito de vida, buscando a felicidade. Isso me deixa mais tranquilo e mais em paz. Ele sabe se cuidar, né? E se dei muito bem, olha que beleza, né? É assim que a gente gosta das pessoas que nós amamos, né? E se nós pensarmos bem, a imortalidade é a prova cabal da justiça e da bondade de Deus. Por quê? Porque senão não faria sentido, né, nós sofrermos tanto, passarmos tantos apuros aqui na Terra, por um dia qualquer a gente morrer junto com o corpo e desaparecer, ou então voltar à massa comum, como muitos acreditam, né? Ou simplesmente desapareceu, aquela pessoa não existe mais. Faria algum sentido? Se a gente parar para pensar racionalmente, eu começaria a pensar o seguinte: bom, já que e é pensamento materialista, já que eu deixo de existir, né, eu só existo a partir do momento que eu nasço e depois deixo de existir no momento que eu morro. Então, imagine como seria uma sociedade, ou a vida dessa pessoa, se ele levasse isso a sério, se ele no fundo não sentisse que ele tem a imortalidade. Então, chega a ser até um freio para ele não fazer bobagem, né? Senão ele falasse, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer um monte de coisas erradas por aí. E é um engano, ele pode até fazer, mas quando chega do outro lado ele tem que dar conta, né, com a sua consciência, né, daquele prejuízo que ele causou para ele e talvez até para outras pessoas, né? E também seria a ideia de um Deus cruel. Puxa vida, para que ele me criou se eu não tive chance de experimentar as coisas boas, não tive chance de experimentar uma vida feliz, uma vida cheia de amor, uma vida plena de realizações, de aprendizado? Para que ele me fez sofrer desde a hora que eu nasci? Porque tem gente que tem as suas provas desde o começo do nascimento, né? Nasce com as suas dificuldades ali bem acentuadas, né? Então seria um Deus, como é que a gente pode usar uma palavra? Sádico, porque ele cria as criaturas, põe sofrimento nelas, se diverte com elas sofrendo,
e depois faz com que elas desapareçam. Tem cabimento a gente imaginar que Deus faria isso? Não tem, né? Se a gente usar a lógica pura, não tem, né? Nós atribuímos a Ele a bondade absoluta, né? Esse defeito é nosso, né? Esses defeitos que a gente tem é nosso, não dele, né? Aliás, defeito não, como diz uma amiga, falhas da personalidade. É isso, nós temos falhas da personalidade, não defeitos. Então, se nós não pensarmos na imortalidade como um fato na nossa vida, e é um fato, vai ficar muito difícil nós levarmos a nossa existência, porque na primeira dificuldade a pessoa não vê um término naquilo, ela vai achar que nunca vai acabar, que ela vai sofrer e vai morrer, né? E não é isso. Ela vai se encher de coragem quando ela perceber, não, eu sou imortal, peraí, isso aí eu já venho de outras encarnações, eu já venho de outras histórias, de outras páginas que eu já escrevi do meu livro lá, das minhas experiências, né? Eu estou escrevendo mais uma página nessa existência. Então, puxa, se eu já passei um perrengue nas outras existências e sobrevivi, estou aqui ainda, né? Significa que se eu tiver coragem de enfrentar, eu vou passar por essas dificuldades e vou continuar existindo, né? Isso que é legal e dá uma energia muito grande para nós. Então, o que eu sugiro para você, né? O que eu falei aqui foi de uma coisa muito provocativa, mas eu gosto, como muitos companheiros espíritas também gostam, né? Que não fique só com o que eu falo, com o que o expositor ali colocou para nós ouvirmos, né? Essa é uma postura passiva. Agora, a postura ativa, que é a mais legal de todas, acabou de ouvir, né, o que nós falamos, vai lá na fonte, né, principalmente as obras básicas, né, as obras lançadas por Allan Kardec, e pesquisa, estude e tire suas próprias conclusões. Você vai ver como é gostoso aprender junto com a gente. Então, o que eu falei de imortalidade está no Livro dos Espíritos, na pergunta 83, e também na Gênese, né, no capítulo 11, itens 3 e 4. Né? Lá você vai... 3 e 4. Agora eu falei certinho. Lá você vai ter o material para começar a estudar esse princípio. E isso é importante porque lá para frente, quando a gente for falar de outros princípios da doutrina espírita, por exemplo, como a reencarnação, nós vamos ter que ter fixado bem essa ideia de imortalidade, né? Senão também não faz sentido a reencarnação. Percebe? Tá bom? Então, fica esse convite ao estudo, a meditar sobre esses assuntos que é muito gostoso. E eu torço para que você, diante das dificuldades aí que estejam passando, que ela não assuste você, que ela não te abata o ânimo. Pode até ficar meio borocochô de vez em quando, a gente tem esses altos e baixos na nossa vida, mas procura não ficar muito no baixo, tenta subir logo, né? Aquela história de sintonia, né? Sabe quando a música de uma rádio está ruim? Eu passo e mudo para outra rádio. Não estou dando conta sozinho, deixa eu conversar com uma pessoa mais positiva, mais amiga, deixa eu dividir, né? Mas eu não me permito ficar muito tempo aqui embaixo, né? Até porque minha vida é uma dádiva, né? Minha vida é uma coisa preciosa, eu preciso fazer dela para bem de mim mesmo, né? Uma coisa muito grande, porque ela é uma coisa muito grande, né? A vida de cada um de nós é um valor inestimável, tá bom? Então fica esse convite ao estudo e à reflexão sobre o que é a imortalidade, na questão 83 do Livro dos Espíritos e na Gênesis capítulo 11, item 3 e 4. E até a próxima para a gente se conversar aqui, tá bom? Obrigadão!